Imagina só, você está na estrada de noite, dirigindo de volta para casa após uma viagem. Em certo trecho da viagem, seu carro começa a dar problema e, sem conseguir fazê-lo voltar a funcionar, você é obrigado a pegar uma carona até um hotel próximo de beira de estrada. Lá, você aluga um quarto, arruma suas coisas e se deita para descansar. Acontece que, sem que você perceba, alguém está lá fora, te observando pela janela. E essa é a história do episódio 2 do jogo First Pharaoh, um jogo com 4 capítulos ao todo, onde cada um desses capítulos vai contar um suposto relato real que alguém experienciou. E é isso que deixa tudo mais assustador, porque são histórias que poderiam acontecer comigo ou com você. Esse episódio em específico tem o título de Norwood Hitchhike, e tudo começa com a nossa protagonista nos dando um resumo de como ela chegou naquela situação a princípio. Então essa história aconteceu quando a Holly tinha ali 19 anos. A Holly sempre amou essas convenções de videogame, tipo o BGS da vida ou qualquer coisa do tipo, e ela queria ir para mais uma dessas. Só que pelo que ela comenta ali nos textos, embora a convenção fosse meio longe, a passagem de avião estava muito cara. Então ela decide pegar o carro por conta própria e ir dirigindo até lá. E assim, tudo ocorreu bem, ela encontrou uns amigos que ela conhecia pela internet lá, e como planejado, no dia da volta ela pegou o carro outra vez e começou a dirigir de volta para casa. O que acontece é que nos trechos que ela tava da estrada, o trânsito estava muito alto, então em certo momento ela decide pegar uma rota alternativa ali para desviar do trânsito. Ela dirige ali por cerca de 12 horas e é o momento em que nós tomamos de fato o controle do jogo e começamos a jogar. São cerca de 9 da noite. A penumbra tomou conta da estrada e os faróis do nosso carro são a única coisa que iluminam a escuridão. A música na rádio é a única companheira que nós temos. De resto, são horas e horas do cricrilar dos grilos e do farfalhar dos pinheiros que se assomam ao redor da estrada. Suas sombras se contorcendo quando iluminadas pelos faróis do carro. Depois de avançarmos por uma parte do percurso, o indicador luminoso no painel do carro se acende. Pouca gasolina. E aí é inevitável, né? Nesse momento que a gente percebe que a gente tá no meio da estrada escura, vazia, e a gasolina tá acabando, a ansiedade já começa a deslizar pelo nosso corpo e a gente já começa a imaginar todas as possibilidades que podem acontecer ali. Só que assim, por sorte, a gente continua a dirigir e em um trecho não muito longe dali, a gente encontra um posto de gasolina. Então a gente estaciona o nosso carro ali e entra na loja de conveniência pra pegar alguma coisa pra comer e pra pagar pela gasolina, né? Só que aí que as coisas já começam a ficar estranhas. Porque assim, a gente paga a gasolina e aí na hora que a gente vai embora, o atendente começa a soltar uns papo meio estranho de umas histórias sinistras. Senhora, a 1,10 dólares de gasolina na bomba 2. Você está indo em direção a ponte sozinha? Sim, por quê? Não são muitas pessoas que vão pra lá nessa época do ano. Tome cuidado. Eita. O que quer dizer? Muita gente desaparece naquela área faz um século. E pessoas que foram procurar elas nunca retornaram. Pish. Nossa, conversa. Habitantes dizem que o monstro de Norwood Valley cortou essas pessoas ao meio e penduraram elas nas árvores. Caraca, mano, olha o papo que o cara me mandou sobre a ponte. Posso usar o banheiro? Não está limpo. Você está na bomba 2, obrigado. Tá, vamos colocar gasolina e meter o pé. O cara tá jogando o quê? Paciência? E uma outra coisa, se você ver uma mulher em um vestido branco ou azul pedindo carona, não pare. Só pise no acelerador o mais forte que conseguir. Por quê? Algumas pessoas dizem que ela morreu em um acidente de carro na noite do baile. Algumas pessoas dizem que ela procura vingança depois de ter sido estuprada e assassinada lá. Independentemente, ela está atrás de sangue. Em qualquer situação, nunca, sob nenhuma circunstância, aceite dar uma carona para ninguém. Aquelas pessoas lá na estrada, com seus dedões para cima, não são o que você pensa, senhora. Eles apenas não são. Ok. Cara,
Não quero parecer precipitado, mas eu acho que esse cara não quer que eu vá pra ponte. Tá, e assim que a gente finalmente consegue deixar a loja de conveniência, acontece o primeiro ponto-chave pra essa história toda. Então o que acontece? Que a gente deixou nosso carro estacionado, né? Porque a gente encheu o tanque. Só que se você sai da loja de conveniência, você presta atenção no seu carro, você consegue ver que tinha uma pessoa agachada atrás do seu carro. E assim que você sai da loja, ele se levanta e sai correndo. E aí você acompanha ele, né, pra ver até onde ele vai, e aí você vê ele entrando numa van branca e indo embora. Só que aí que tá, pra dar mais detalhes pra essa história toda, eu preciso voltar um pouco antes de você chegar no posto de gasolina. Quando você tá dirigindo ali no trajeto, tem um momento em que um carro passa por você, indo na direção contrária. Então você tá indo pro posto de gasolina e esse carro tá voltando. E esse carro é exatamente essa van branca. Ou seja, a van branca passa pela gente no caminho contrário, percebe a gente, talvez ele vê a Holly no volante, não sei o que acontece, e aí ele volta e encontra com a gente no posto de gasolina. E aí quando a gente sai da loja de conveniência, ele tá ali agachado no nosso carro mexendo em alguma coisa. E vai embora. E assim, a gente não precisa jogar muito mais pra saber o que aconteceu. Porque a Holly pega o carro, né? Enfim, ela não tem muito o que fazer. E volta pro trajeto dela de volta pra casa. E conforme você vai avançando no trajeto, você percebe que seu carro começa a apresentar alguns problemas. O farol começa a piscar, a rádio começa a dar interferência, você começa a perder velocidade. Mas enfim, aos trancos e barrancos você continua indo, só que chega um momento depois da ponte que tem alguns troncos de árvore fechando o caminho. E óbvio que isso é extremamente suspeito, e ela até comenta que parece que alguém colocou aqueles troncos ali. Só que, de novo, a Holly não tem muito o que fazer, ela precisa passar logo por esse trecho para voltar para casa o mais rápido que ela puder. Então ela sai do carro, move os troncos, e quando ela vai voltar para continuar o trajeto, ela tenta ligar o carro, e o carro não liga. Puta que pariu. Bom, então a gente já sabe o que aquele cara da van branca tava fazendo no carro. Aquele cara simplesmente sabotou o nosso carro. E assim, agora vocês lembram da história que o recepcionista da loja de conveniência contou pra gente sobre a mulher de branco que pede carona e que ele fala para as pessoas não darem carona pra ela. E aí que tá. Se a gente ouviu essa história, muito provavelmente outras pessoas da cidade ali já conhecem e outros forasteiros também descobrem a história, né? Porque o cara deve contar pra eles. Então a gente é uma mulher, estamos sozinhos numa estrada escura depois da ponte, que é exatamente o trecho onde o cara comenta. Ninguém vai dar carona pra gente porque vão achar que a gente é a mulher da lenda. E é isso que acontece, os carros passam pela gente até que, uma hora, lá pelas 10 da noite, chega um carro que resolve parar pra ajudar a gente. Você é a garota do posto de gasolina. Oi, muito obrigado por parar. Não achei que ninguém iria parar por mim aqui. Muito obrigado por parar. O que você está tentando fazer aqui fora? Eu acho que meu carro morreu. Não posso ligar por ajuda. Não tem sinal de celular. Você acha que posso pegar carona? Para onde você está indo? Só ali no final da estrada. Apenas pare no ponto mais próximo onde eu posso pedir ajuda. Entra aí. Muito obrigado. Poderia esperar um pouco só para eu ir pegar minhas coisas? Se apresse. Só joga aí atrás. Eu não vou ficar aqui por muito tempo. E esse cara, ele tava lá na loja de conveniência. Você consegue até conversar com ele, ter uma interação com ele. Tem um outro goiaba que consegue interagir? Como está indo sua noite? Para onde você está indo? Como está indo sua noite? Ele apenas olhou para mim. Mas não dá em nada, só que agora ele aparece de carro aqui. Enfim, é louco, né? Porque você percebe que a Holly ela vai se enfiando num problema, porque você vai entrando em várias coisas que você não deveria entrar normalmente, mas tipo assim, não tem muito o que ela fazer além de aceitar a carona, né? Porque ela vai precisar ligar pra um guincho, é pra alguém pegar o carro ou pra ela ir pra casa mesmo que ser o carro, mas não tem como, né? Então ela recolhe as coisas dela no carro e entra no carro desse cara aí. Tudo certo, finalmente. Agora entra rápido. Tá olhando o que, goiaba? Olha pra estrada, dirige. Não olha pra mim, não. Então você não vai me dizer quem você é? Onde você tá indo? Prefiro não dizer, se estiver tudo bem. Eu moro bem perto daqui. Eu estava dirigindo pra casa. Moro bem perto daqui. É mesmo? Nesse caso eu não imaginaria você fazendo aquelas perguntas no posto de gasolina. Tudo bem, eu não confiaria em mim também. Jason, o quê? Meu nome é Jason. Ah, lógico que o nome dele é Jason, né? Teu nome é Jason, tu tem um facão na caçamba e tem uma máscara de hóquei, né? Aí. Ok, meu nome é... Prazer de conhecer, Jason. É isso, mano. Sem muita informação. Você é bem sortuda de eu estar desse lado da cidade nesta noite. Preciso dizer, você é uma jovem muito corajosa. Ah, lá vem, mano. O que isso quer dizer? Você tem alguma pista do que aconteceu com seu carro ali atrás? Eu não sei. O carro nunca morreu comigo daquele jeito antes. É do meu pai, é bem antigo. Então, o que você acha sobre o que ele te disse no posto de gasolina? Ele me assustou muito.
Interessante. Idiota diz isso pra qualquer pessoa viajando por aqui. Então, é verdade? O quê? O monstro? Vejamos, eu nunca vi o monstro, mas tem algumas coisas. E eu creio que o seu carro morrendo foi uma delas. Escuta, eu não quero soar igual aquele imbecil, mas lembre-se disso. Você não incomoda eles e você não será incomodada. Tá bom, então, não. Olha, me desculpe por ter sido um babaca com você antes. Não sou uma das melhores pessoas. Ai, cara, esse cara tá falando demais, mano. Chegamos em algum lugar. E assim, no final, apesar dele ter umas conversas meio estranhas, assim, falar umas coisas meio estranhas, ele de fato te deixa num hotel. E, gente, fiquei imaginando como é que tá a cabeça da Holly, porque ela tá há mais de 12 horas dirigindo, ou seja, ela tá mais de 12 horas sem dormir, sem comer direito, sem ir ao banheiro, tem cheio de problema pra resolver, então a mente vai a mil. Então, assim, leve em conta também que ela tá extremamente desgastada mentalmente e fisicamente, né? Mas enfim, a gente tá aí nesse hotel, né? Que é aquele típico hotel de beira de estrada dos Estados Unidos. A gente entra aí na recepção e tem o Joe, que é esse cara estranhão aí que fica olhando pra gente, seguindo a gente com a cabeça. Ele dá a chave do quarto número 9 pra gente e ele tem um papo lá, assim como todos os outros caras desse jogo têm, papo estranho de que não é pra fazer barulho, pra não incomodar os outros hóspedes. Enfim, a gente concorda com ele e vai pro nosso quarto. E aqui acontece uma outra coisa interessante, porque enquanto você está buscando o seu quarto, ali a porta do seu quarto, se você for até a porta do quarto 4, você vai ver que ela é a única que está entreaberta. E aí quando você chega perto dela, você começa a escutar uns barulhos, umas vozes, como se alguém estivesse ouvindo um rádio, alguma coisa assim. E assim que você tenta interagir com a porta, alguém lá de dentro fecha a porta. E nada mais acontece. Mas então tá bom, você se direciona ali pro quarto 9, que é o seu. Você entra e é um quarto de hotel normal, apesar da Holly reclamar que tem com um cheiro estranho, né, de coisa velha, é um quarto normal. A única coisa estranha é que tá sem o colchão da cama. Cara, o que aconteceu com o colchão da cama pra terem que trocar o colchão, né? Não só o lençol, né? Mas enfim. E aí, cara, aqui nessa parte do jogo eu tomei um susto do caralho, porque se você abre a porta do banheiro, acontece isso daqui. Moleque, eu me caguei. Moleque. O que você está fazendo aqui? Como assim, mano? Tá no meu quarto, desgraçado. Eu que devia estar te perguntando isso. Eu sou o Tommy, serviço de quarto aqui na pousada, a melhor parada aqui em Norwood. O que você estava fazendo aí dentro? Você sabe, limpando coisas? O moço na recepção me deu esse quarto. Hehehehe. Eu tenho que pedir para que você vá lá fora para que eu arrume o quarto. Só vou pegar minhas coisas. Mano, que porra é essa, cara? Então por que tu não abre a porta, seu desgraçado? Isso é só... tá normal. Por favor, já disse para esperar lá fora. Pegue suas coisas. E, mano, que porra é essa? O que o cara tá fazendo ali dentro do banheiro, parado, que nem uma entidade olhando pra porta? Mas tá bom, ele explica pra gente que ele é o cara ali que fica, ó, tipo o camareiro, né? Que fica ali arrumando os quartos e que ele tava arrumando aquele quarto. E aí ele pede pra gente buscar nossas coisas enquanto ele termina de arrumar. Tá bom, esquisito, mas mais uma vez a gente vai ter que relevar. E aí, assim, é aqui nessa parte do jogo onde as coisas começam a ficar realmente assustadoras e pesadas. E a Holly termina de guardar as coisas no quarto dela, fecha a porta e se deita pra dormir. Só que pouco tempo depois ela fechar os olhos, talvez dormir um pouco ali, ela começa a ouvir um barulho vindo do banheiro, como se fosse água escorrendo. Então ela olha na direção do banheiro, né, à sua direita, para tentar identificar o que está acontecendo. Só que logo que ela olha para a direita, alguma coisa chama sua atenção do lado esquerdo. E é até curioso, porque nesse momento a tela dá uma tremulada e ela tem uma sensação estranha mesmo, é quase como se fosse um pressentimento ruim. E aí assim que ela olha para a esquerda, ela percebe que tem alguém na janela do quarto. Tem alguém ali olhando pra ela, exatamente assim, olhando pra ela, como se tentasse olhar dentro do quarto. E essa parte me deu um calafrio, porque é real, é um terror real. Todo mundo que já viajou, já esteve em um Airbnb, em um hotel, dormindo em qualquer lugar que não seja sua casa, você já teve provavelmente esse pensamento de que alguém poderia estar te observando, alguém poderia estar escondido, qualquer coisa do tipo. Esse é um terror real, mano. E você está na pele da Holly, que é uma mulher que está sozinha ali, cheia de problema, num hotel de estrada, num lugar desconhecido. Você olhar pra janela e perceber que tem alguém te olhando no hotel,
É muito assustador. E aqui eu preciso que vocês lembrem sobre o que a gente comentou do 4 quarto. Cara, é muito difícil falar 4 quarto. Quarto 4. Isso. Porque assim que você vê o cara te olhando ali pela janela, se você se levanta da cama e sai pra abrir a porta, você vê o cara saindo correndo. E ele passa pelo pátio ali, pelo estacionamento dos carros, e ele anda em direção exatamente ao quarto 4. Ele entra e fecha a porta. Eita! Ó, consegui ver ele antes dele entrar no quarto. Era esse quarto! Filho da puta! É por isso que eu tava ouvindo a rádio aqui dentro. Desgraçado! Eu vou arrombar essa porta. Ou seja, tudo vai se ligando. E pronto, mais um problema aí pra cair sobre a cabeça da Holly e deixar ela mais paranoica e mais ansiosa, que ela já tava com tudo. Então a Holly é muito sábia e não vamos julgá-la ela nesse sentido, porque eu faria a mesma coisa. Ela faz o que todo ser humano comum e de bem faria numa situação dessa. Obviamente ela não vai conseguir mais dormir, porque ela não se sente segura, ela tá ansiosa. Então o que resta é ela ficar acordada e esperar até o momento do carro dela ser guinchado. Porque lembra, o cara saiu lá para buscar o carro. Então o que ela resolve fazer é o que eu faço sempre antes de ter que resolver qualquer coisa, que é isso daqui. A Holly decide tomar um cafezinho. Tudo bem que ela faz isso para se manter acordada, né? Porque ela não quer dormir, para que nada mais aconteça sem que ela esteja acordada. Mas é o que eu faria também. Eu também tomaria um café. Tanto para ficar acordado, tanto para... Porque o café é um ritual que resolve as coisas, por isso. Então ela sai do quarto dela e vai buscar a máquina de café. E a gente sabe que do lado da recepção tem uma máquina de doces e batatinha ali, de refrigerante. Só que se você procurar, existe uma máquina de café. E ela fica exatamente do lado do quarto 4. E, cara, acontece que se você saiu da cama na hora que o cara tava te olhando na janela e você percebeu que o cara entrou no quarto 4, você vai achar suspeita a máquina tá ali. Mas ainda assim, né, é uma máquina de café, você vai tomar o café. Só que muito provavelmente, enquanto você jogava, você não viu o cara entrando no quarto. Você não sabe que tem alguma coisa estranha naquele quarto. A primeira vez que eu joguei, por exemplo, eu não vi o cara entrando. Então eu fui só tomar um café. Você vai lá, seleciona o expresso, você toma, e isso acontece. A Holly é drogada. Cara, e esse momento do jogo dá um desespero real, porque todos os comandos se invertem, então o que vai pra trás vai pra frente, o que olha pra esquerda vai pra direita, e a mesma coisa no mouse. Então você fica confuso, a tela fica toda zoada, bate um desespero em você, a trilha sonora fica alta. Cara, é uma sensação horrível. E você percebe que, puta, fiz merda. Todos os medos anteriores já vêm em cima de você como uma avalanche. Então acho que o instinto normal de todo mundo de segurança é tentar achar o nosso quarto de volta. E foi o que eu fiz. Então a gente anda de volta pro quarto, fecha a porta e se deita. E cara, aqui entra uma parte pesada do jogo, porque depois de um tempo ali, a gente não sabe se são horas, se são minutos, quanto tempo a Holly ficou dormindo, ela finalmente acorda e o primeiro pensamento que ela tem é: estou sedada. Ou seja, todo esse tempo que ela dormiu ali na cama, ela estava sedada. E é assim que você acorda, começa a se levantar da cama, você consegue escutar barulhos no quarto, como se tivesse alguém correndo e se escondendo no armário. Você até consegue ver meio o armário se mexendo, enfim, e o barulho vem de lá. Então é simplesmente terrível, né? Porque a Holly ficou sedada, talvez por horas ali no quarto, e durante todo esse tempo tinha alguém com ela. Então eu nem preciso entrar em muitos detalhes, né, do que envolve tudo isso. E, inclusive, que foi o que aconteceu comigo na primeira vez que eu joguei, você pode tentar abrir o armário. E aí, se você abrir o armário, o cara do quarto 4 tá ali. E aí você abre a porta do armário e ele te pega. E acaba o jogo. 3h18 da manhã. Eu estava sedada. Mas o telefone não estava funcionando. Que barulho é esse? Tem alguém no meu quarto, mano. Tem alguém comigo no quarto. Minhas coisas estão todas arrumadas aqui, eu não arrumei elas assim.
alguém no meu quarto. Não me sentia seguro indo lá fora. Gostei muito de alguém no meu quarto, mas é que tem alguém aqui, mano. Então a outra opção que você tem é que em dado momento alguém bate na sua porta e você vê que é o cara lá da recepção, o Joe. E aí você pode suspeitar daquilo por um tempo, né? Não querer abrir, mas enfim, em algum momento você tem que abrir a porta e aí ele começa a brigar com você, falando que os hóspedes estão reclamando de barulho. Ele até comenta que você tá com os olhos vermelhos, dando a entender que talvez você estivesse fazendo algo de errado e por isso que os hóspedes estavam reclamando. E aí a gente menciona pra ele a máquina. E aí que vem uma frase tão assustadora quanto vários outros momentos desse jogo. Porque o Joe olha pra gente e fala: "Nós não temos máquina de café aqui." Eu não te disse especificamente para não acordar ninguém aqui. Tenho reclamações. Para que você está fazendo esses barulhos estranhos? O que quer que seja, só faça mais baixo, senhora. É por isso que seus olhos estão tão vermelhos? Cara, acho que eu fumei maconha. Mencionar a máquina de café. Você está brincando comigo? Nós não temos máquina de café aqui. Eita porra. Está bem ali. Ok, aqui. Estou cansado dessas pessoas malucas aqui. Pela primeira vez eu achei que a gente teria um hóspede sóbrio. Mas acho que eu que sou o maluco aqui. Siga-me. E aí a Holly fica desesperada, né? E começa a tentar provar pra ele. Ela quer levar o Joe até o lugar pra mostrar que a máquina tá lá. Então a gente guia ele até o local. E quando a gente chega lá, de fato, não tem nenhuma máquina. Ó, que da hora, Tiliano. Da hora, hein? A máquina não tá aqui. Cara, isso é bizarro. Nesse momento a nossa cabeça fica completamente atordoada. O mundo começa a girar. Porque parece que nada faz sentido. E tudo é uma ilusão. Puta que pariu. Nossa, olha ele vindo aqui na minha direção com essa trilha. Sinistro. Macabro. Volte para o seu quarto. Eu juro que estava bem aqui. E aqui acontece um momento muito estranho, porque de repente o jeito do Joe muda. Ele fica muito incisivo e ele começa a falar pra gente: volta pro quarto. Eu disse volte agora. Que isso, mano? Você não me escutou? Eu disse para voltar pro seu quarto e não sair de lá. Dê uma olhada na mesa em volta da televisão. Tem alguns medicamentos aí no quarto que pode aliviar um pouco. E se você prestar atenção, na frente da porta do quarto 4, vai ter um carro estacionado ali e o porta-malas tá aberto. E a gente sabe, né, que o cara tava lá no nosso quarto. Então, sei lá, será que ele planejava colocar a gente dentro do porta-malas ali? Nunca saberemos. E esse porta-malas aberto aqui? Não tem nada. E cara, assim como a Holly, você tá muito confuso. O que tá acontecendo? Em quem eu posso confiar? Ele até menciona os remédios que tem no quarto que podem ajudar a gente com aquele estado. Cara, é muito estranho tudo. Mas enfim, aí você volta pro quarto e inclusive você percebe que a porta do armário agora tá aberta. Ou seja, o cara saiu de lá. Você pega o remédio ali na gaveta da escrivaninha, vai até a torneira e bebe. Isso é uma loucura, né? Tipo, ela bebeu um remédio de quem ela nem conhece, mas enfim, é o que acontece. A gente não sabe como é que tava a cabeça dela naquele momento, o que ela queria fazer. É o que acontece. E agora uma coisa que é interessante a gente discutir é: quem que tá envolvido nesse esquema todo? Porque assim, se você voltar e parar pra pensar, é bem conveniente que exista uma lenda que te alerta para não dar carona para mulheres. Porque vamos pensar que se os caras do posto estavam envolvidos nisso, pode ser que essa lenda seja todo um esquema para que eles sabotem ali o carro de mulheres, e aí ela não vai conseguir ir para muito longe, ela vai tentar pedir carona e todo mundo ali da cidade, ou pessoas que passem pelo posto saibam da história e fiquem com medo, e aí decidam não dar carona para as mulheres, e aí convenientemente o cara lá do posto, que foi o mesmo que buscou a gente, aparece como um salvador ali para levar a mulher
pro hotel mais próximo. E pode ser que até esse hotel mais próximo já seja um esquema ali entre eles, né? Que o hotel mais próximo é o que eles conhecem, todo mundo já tá todo mundo envolvido. Porque é uma coisa que a gente começa a se perguntar, né? A partir do momento que a Holly começa a passar por essas coisas. Quem que tá envolvido? É só o cara do quarto 4? Tipo, ele é um cara que alugou um quarto no hotel, viu a oportunidade e fez? Ou então a galera, o Joe, por exemplo, que é o dono do hotel, tá envolvido nisso. O camareiro, o Tommy, tá envolvido também. E a galera lá do posto. Foi só uma coincidência? O que pode ser também. Só que o fato é que isso mostra como a personagem tava paranoica. Porque ela não sabe em quem ela pode confiar, quem tá falando a verdade. E mais uma vez isso é assustador porque é o terror real. E a gente volta pro nosso quarto, né? Toma o remédio porque é o que nos resta. Pô, ela vai... Ela tomou um remédio? Ela não tomou, mas ela vai tomar um remédio que um aleatório falou pra ela tomar. O armário tá aberto. Completamente equivocada essa moça. E quando a gente tá se preparando pra deitar, uma luz ilumina o nosso quarto. Alguém tirou uma foto nossa. Cara, nessa hora eu paralisei como um animal diante dos faróis de um carro. Sério, eu fiquei muito em choque. Vai dormir, que isso? Tá parecendo o Joe falando comigo, mandando ir pro quarto. Mas você. Imediatamente eu olhei pela janela e comecei a procurar pelo cara. Só que ele estava escondido no canto da porta. Apesar de eu não ver o cara, eu conseguia ouvir ele sussurrando. Era bizarro. Então, tipo, eu tava aqui olhando pela janela e ele tava aqui e eu só escutava. Creepy pra caralho. Só que depois de um tempo, ele sai do canto da janela e começa a andar até a porta do nosso quarto. Cara, como esse momento me deixou tenso, sério. Nossa, a junção da foto que ele tirou com o que ele fica falando na porta me deixou muito assustado. Então você tá lá tenso, sem saber o que fazer, pensando se você se esconde no armário, se você abre a porta, e aí você escuta assim, de fundinho. Olá. Puta que pariu, cara. Vai tomar Uma foto minha, mano. Meu Deus, ele falou hello. Pô, esse hello dele é sinistro. E aí você tem uma conversa com ele, onde ele fica tentando te convencer a abrir a porta. E esse momento inteiro é muito desesperador, assim. Eu fiquei um tempão escondido no banheiro, no armário, pensando no que eu ia fazer, sem abrir a porta, sem nem interagir com ele, porque eu tava realmente tenso. Só que ele fica lá na porta, batendo e falando, hello, 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 tipo, te chamando, assim. É muito assustador. Imaginar isso acontecendo na vida real, nossa, bizarro. Por favor, abra a porta. Preciso de ajuda. O que você quer? Preciso de sua ajuda, por favor. Por favor, abra a porta. Sai fora, irmão. Mete esse teu pé. O que eu faço com ele, cara? Por favor, saia. Eu só preciso conversar com você. Eu juro que não sou um policial. Porra, eu queria que tu fosse um policial, irmão. Tu falar que não é um policial só piora as coisas. Por favor, vá embora ou eu vou chamar a polícia. Cara, quando ele fala ali, moça bonita, e começa a arrombar a porta, nossa senhora. Que jogo desgraçado.
E é aqui entra uma mecânica muito da hora do jogo, que é a captação de áudio. Então, se você entra no armário pra se esconder, aparece uma barrinha que é a barrinha do seu áudio. Então, se você tá com o microfone, se você tá fazendo barulho, a barrinha fica amarela e sobe. E aí o cara vai te ouvir. Então, você tem que entrar dentro do armário e ficar em silêncio. Só que aí que tá, por algum motivo, a desgraça do meu jogo tava pegando o microfone da minha câmera, que eu não sabia que tava acontecendo isso. Então, toda vez que eu entrava no armário pra me esconder, o microfone ficava lá, tipo... Pro jogo, eu tava tipo assim... Acho que ninguém tá me ouvindo aqui. Ele já deve ter ido embora. E aí? Consegui me esconder? Mas enfim, até uma hora que eu percebi que isso estava acontecendo, eu consegui arrumar, desconectar o microfone da câmera e aí pegar só meu microfone que eu tava usando mesmo. E aí deu certo e eu consegui passar. Eu sei que você está aí. Mano, o endereço do cara, você vai ver o negócio. Mano, essa trilha sonora é muito boa também. Por favor, saia. Eu só preciso conversar com você. Eu juro que não sou um policial. Por favor, vá embora ou eu vou chamar a polícia. Moça... Puta que pariu! Filho da puta! Tomou no cu! Caralho, o Joe era nosso amigo, mano. O maluco tava de olho em tudo. É isso que acontece, né? Ele entra, vasculha o quarto procurando por você, ele não te acha, e aí chega o Joe, que era o cara lá da recepção do hotel, e meio que pega ele, né? E aí a Holly fala: até hoje eu estranhei que o gerente disse para não envolver a polícia, porque poderia afetar a reputação do hotel e deixar essa situação para lá. Acredito que a cidade pode ter sido lar de um culto ou para um esquema de drogas ou possivelmente coisa pior. Tommy chegou com o carro depois do que pareceu um ano. Eu nunca fui em viagens muito longas de carro. Eu sempre peguei aviões. E aí, os créditos sobem. Porra, mano, Joe. Quase me pegou, mano. Pô, esse daqui foi muito da hora, hein? Bem mais longo do que o primeiro, que tinha 20 minutos. Caraca, mano, a ambientação desse desde o começo era muito boa. A gente indo no posto lá, dirigindo o carro. Muito da hora. Cara, eu sei que o final pode parecer até um pouco anticlimático, mas é porque a gente tem que lembrar que isso supostamente é um relato real. Então, de fato, não era pra algo muito extravagante acontecer ali. Essa história não é um videogame. E vai por mim, a gameplay, a ambientação toda do jogo é muito boa e vai te deixar muito tenso nesse momento. E cara, a verdade é que a gente não tem todas as respostas. Eu não sei dizer quem exatamente estava envolvido naquilo tudo, mas eu tenho certeza que haviam mais pessoas envolvidas naquilo. Não sei dizer se era o Joe, se era o Tommy, se era alguém do posto de gasolina, mas com certeza o Homem de Branco não trabalhava sozinho. Afinal, há várias pistas de que existia de fato um grupo, né? A Holly comenta no final da história de que ela suspeitava de que fosse algum culto ou alguma organização de drogas. E existem vários momentos de outros personagens que, embora não tenham feito nada, supostamente, são suspeitos, né, no mínimo. As conversas estranhas que o cara que dá a carona pra gente tem com a Holly, a forma como o Joe, o recepcionista do motel, fica nervoso quando ela começa a falar sobre a máquina de café, como se ele soubesse de algo, porque ele manda a gente voltar pro quarto. Então, talvez às vezes ele não estava nem envolvido exatamente, mas ele sabia
que tinha algo ali e ele meio que acobertava, talvez. E aí, como a Holly meio que descobriu, ele teve que ir contra a organização naquela hora. Enfim, é muita coisa estranha. Tem alguns mistérios que até hoje eu não sei a resposta. No começo do jogo, quando você tá dirigindo também, indo em direção ao posto, tem uma hora que você vê um cara andando, entrando na floresta. E tipo, nunca mais sabe nada sobre aquilo, eu não consigo nenhuma informação. Talvez tenha algum vídeo explicando isso, mas eu não sei. Então, se vocês tiverem teorias aí, se vocês tiverem visto mais coisas do que eu vi, deixa nos comentários, vamos ficar discutindo aí as coisas que podem ter acontecido, as teorias, os easter eggs. E é isso, deixa o like aí também e obrigado por assistir. Fui!